ETF, 3 letrinhas, 23 trilhões de dólares de mercado global e menos do que 1% da indústria de fundos aqui no Brasil. Nesse vídeo, vou te ensinar tudo o que existe sobre ETF, o que é, por dentro e sem enrolação. Vamos falar sobre como ele nasceu, e a história é melhor do que você imagina, por que os Estados Unidos estão 20 anos à nossa frente, os 3 tipos que existem e qual deles pode te machucar, a vantagem de custo e a vantagem tributária, que no Brasil é ainda maior e quase ninguém te explica. E no final, por que o seu assessor nunca te ofereceu um? Esse é o único vídeo sobre ETF que você precisa assistir. Então, melhor salvar ele. Mas, antes de começar, eu preciso quebrar uma crença. Muitos investidores no Brasil olham para ETF e pensam, isso é coisa de iniciante. É para quem não sabe escolher uma ação. Mas o que eu vejo na prática, no meu dia a dia, assessorando famílias com patrimônio relevante, é exatamente o oposto. O ETF não é um produto de quem sabe menos. É a ferramenta de quem entendeu que custo e imposto comem mais retorno do que qualquer stock pick genial jamais vai gerar. E tem mais. Enquanto todo mundo discute se ETF de ação vale a pena, a virada já aconteceu na renda fixa. No primeiro trimestre de 2026, dos 17,8 bilhões que entraram em ETF no Brasil, 15,5 bilhões foram para a renda fixa, quase 90%. Então, se você tem patrimônio investido e não tem nenhum ETF na sua carteira, esse vídeo vai mudar completamente como você monta o seu portfólio. Então, bora lá. Então, vamos abrir a anatomia aqui do ETF. Um ETF, ou também conhecido como Exchange Traded Fund, é um fundo de investimento cujas cotas são negociadas na bolsa como se fossem ações. É só isso. Só que essa frase esconde 3 mecanismos que mudam tudo. Mecanismo número 1, a cesta, quando você compra uma cota de uma BOVA11, por exemplo. Você não está comprando um investimento. Você está comprando uma fatia de uma cesta que contém todas as ações do Ibovespa, da nossa Bolsa Brasileira, nos mesmos pesos do índice. Ou seja, uma ordem, uma corretagem e 80 e poucas empresas na sua carteira. Se você fosse montar isso comprando ação por ação, você pagaria 80 corretagens, precisaria capital para lotes mínimos e teria que rebalancear manualmente a cada quadrimestre quando a B3 recompõe o índice. O ETF faz isso automaticamente, por dentro, sem você fazer nada. O segundo mecanismo é o código 11. Todo ETF no Brasil hoje termina com 11. Os mais famosos aí são BOBA11, IBBB11, Small11 ou LFTS11. Você compra e vende pelo home broker no meio do pregão, com o preço que aparece na tela em tempo real. Isso é diferente de um fundo tradicional, onde você aplica hoje sem saber o preço. E no resgate, ele somente cai em D mais 1, D mais 30 ou às vezes D mais 60. Ou seja, você anda um período no escuro, sem saber o que ele vai render nesse período. O terceiro mecanismo é o controle de preços do ETF. Se o ETF é negociado em bolsa igual uma ação, o que impede o preço dele descolar do valor real daquela cesta? Se você tem uma demanda ou oferta mais alta ou mais baixa, o que impede o BOVA11, por exemplo, de dar 10% a mais do que as ações que ele carrega por dentro? A resposta é um mecanismo chamado criação e resgate, operando por instituições chamadas participantes autorizados. Funciona assim: se o BOVA11 começa a ser negociado acima do valor da cesta, o participante autorizado compra as ações no mercado, entrega para o gestor do ETF e recebe cotas novas em troca. Aí ele vende essas cotas na bolsa, embolsa a diferença e o preço volta ao lugar. Se o ETF cai abaixo do valor da cesta, o processo simplesmente inverte. Ou seja, existe um exército de arbitradores ganhando dinheiro justamente para manter o preço do ETF colando no valor real dos ativos. Você não paga para isso. Você simplesmente se beneficia como investidor. Agora deixa eu te contar uma história sobre o ETF, como ele nasceu, que explica muita coisa. 19 de outubro de 1987, segunda-feira negra, o Dow Jones cai 22% em um único dia. O pior dia da história da Bolsa Americana. Depois disso, nos meses seguintes, a SEC, a CVM americana, publica um relatório investigando o que realmente aconteceu naquele dia. E dentro desse relatório, quase com uma nota de rodapé, aparece uma observação. Se existisse um instrumento único que permitisse negociar uma cesta inteira de ações de uma vez só, o mercado teria sido mais estável naquele dia. Os investidores teriam podido sair da posição sem despejar ação por ação no mercado em pânico. Um sujeito chamado Nathan Moss leu esse relatório. Nathan era físico naquela época e depois trabalhou com commodities, literalmente com armazenagem de óleo vegetal e metais.
E ele teve uma sacada que só alguém de fora do mercado de ações teria. No mercado de commodities, você não carrega o óleo de soja no porta-malas. Você deixa o produto no armazém e negocia o recibo de depósito. O papel circula e a mercadoria fica parada. O Nathan olhou para as ações e perguntou: e se a gente fizesse a mesma coisa? Deixa as ações em um armazém, um fundo, ETF no caso, e emite um recibo negociável em cima disso. Em 22 de janeiro de 1993, nasce o SPDR S&P 500, o ticker SPY, provavelmente o ETF mais famoso hoje no mundo. O primeiro ETF de sucesso da história. Hoje, o SPY sozinho tem mais que meio trilhão de dólares. O detalhe, a ideia veio de um cara que pensava em óleo de soja, não em ações. Bom, agora que você entendeu a anatomia e a história do ETF, o que vem agora é onde a maioria dos investidores brasileiros comete o erro mais caro, porque ela olha o mercado errado, no país errado e na hora errada. Vamos falar um pouquinho sobre números, e eu quero que você preste bem atenção na proporção e não no valor absoluto. O mercado global hoje de ETFs é 23 trilhões de dólares, agora no fechamento de maio de 2026. Isso é recorde absoluto. Em 2020, esse número era 6,4 trilhões. Quase quadruplicou em somente 6 anos. Somente em 2026, até maio, entraram 1 trilhão e 70 bilhões de dólares em captação líquida. É o maior volume da história para o período. E aqui está o dado que me mais impressiona. São 84 meses consecutivos de captação líquida positiva. 7 anos. Sem um único mês negativo. Atravessou a pandemia, atravessou o choque de juros em 2022, atravessou a eleição americana, atravessou tudo praticamente. Então o ETF não é uma moda, isso é uma migração estrutural. A Constellation também conta uma história. iShares, do BlackRock, tem 7 trilhões de dólares. Vanguard, 3,7. State Street, 2,1. 3 casas com praticamente 60% de tudo. E justamente essa escala permite que eles cobrem taxas próximas de zero, o que atrai mais dinheiro, o que permite taxas ainda menores e uma roda que ninguém consegue quebrar. E tem uma projeção interessante. A PwC ouviu a indústria e mais do que 1/3 do mercado espera 35 trilhões até junho de 2030. Quase 70% acha que o mercado vai passar dos 30 trilhões de dólares. Agora, vamos comparar o Brasil. 91 bilhões de reais em patrimônio no fechamento de 2025. Saiu de 54 bilhões em somente um ano. 919 mil investidores em dezembro de 2025. Em maio de 2026, o estoque em custódia na B3 já tinha dobrado em 12 meses, de 61 para 121 bilhões de reais. Hoje, existem 196 ETFs listados no Brasil, contra mais do que 5 mil nos Estados Unidos. Outro número que realmente importa é esse. Os ETFs representam menos do que 1% de toda a indústria de fundos aqui no Brasil. Menos do que 1%. Nos Estados Unidos, ETF é propaganda em ponto de ônibus, é assunto de jantar de família. Aqui, ainda é nicho. E aqui está o erro que eu quero que você não cometa. Olhar esse atraso e concluir, então o produto não deve ser tão bom assim. A conclusão certa é exatamente o oposto. O atraso não é evidência que o produto é ruim. É evidência que a distribuição brasileira foi construída para vender outra coisa em vez do ETF. Todo mundo achava que o ETF ia entrar no Brasil pela porta da bolsa, com os brasileiros descobrindo o S&P 500, por exemplo. E não foi isso. Primeiro trimestre de 2026, dos 17,8 bilhões captados por toda a classe de ETFs no Brasil, 15,5 bilhões foram para ETFs de renda fixa. Melhor captação em 5 anos. E isso faz total sentido quando você entende o Brasil. Nós somos um país com uma concentração anormalmente alta em renda fixa. Mais de 105 milhões de pessoas têm produtos de renda fixa na carteira. São mais que 3 trilhões de reais em CDBs, LCIs, LCAs, CRI, CRAs e debentures. Então o ETF não entrou competindo com a bolsa, entrou competindo com os fundos DI, o produto mais vendido e às vezes mais caro da prateleira brasileira. Produtos como LFTS 11 ou LFTB 11, que replicam títulos públicos pós-fixados. Já movimentaram bilhões somente em 2026. Um gestor da indústria colocou de um jeito que eu concordo integralmente. Duvido que qualquer investidor bem informado termine 2026 sem um único ETF de renda fixa na carteira. E a projeção doméstica é que teremos 1 trilhão de reais em ETFs no Brasil até 2029, a maior parte puxada pela renda fixa.
A pergunta não é se o fenômeno americano vai acontecer aqui no Brasil, é quando. E se você vai estar posicionado antes ou depois. Mas antes de você sair comprando ETFs igual um doido, existe uma classificação que muda completamente o risco que você está comprando. E é aqui que muita gente boa se machuca. Existem 3 categorias de ETFs com riscos completamente diferentes. A primeira categoria é a gestão passiva, o coração da indústria. O gestor não tenta ser esperto, ele replica o índice, seja o Ibovespa, S&P 500, por exemplo. Se o índice tem Petrobras com 9% de peso, o ETF tem Petrobras com 9% de peso também. Ponto final. E aqui está o argumento que sustenta tudo. Os PIVA do S&P Dow Jones é o placar oficial dessa discussão há mais de 20 anos e gera um relatório semestral comparando fundos de renda fixa ou renda variável com suas referências ou benchmarks. E aqui o veredito. Presta atenção. Em 2025, 79% dos fundos ativos de large caps americanos perderam do S&P 500. Foi o quarto pior ano para a gestão ativa em 25 anos de história. E em 20 anos, cerca de 92% dos fundos domésticos americanos ficaram para trás também. E no Brasil, os PIVA América Latina de 2025 mostram uma nuance importante e eu quero ser honesto com você. Em 2025, os fundos ativos de large caps brasileiros foram bem, menos da metade perder do benchmark. Foi um ano muito bom para a gestão ativa local aqui no Brasil. Mas, em 10 anos, todas as categorias ficaram para trás. E olha esse número: 91,4% dos fundos de renda fixa governamental brasileiros perderam do índice em 10 anos. 91%. No produto mais simples que existe aqui no Brasil. A lição não é que a gestão ativa nunca funciona. A lição é que ela pode funcionar em janelas curtas, mas nunca persiste. E você não sabe hoje qual gestor vai estar entre os poucos daqui a 10 anos que vai superar aquele benchmark. Categoria 2 é a gestão ativa dentro do ETF. Esses ETFs de gestão ativa são fundos negociados em bolsa que não se limitam a replicar um índice como o Ibovespa, por exemplo. Nesses fundos, uma equipe de especialistas toma decisões discricionárias para tentar superar o mercado e buscar retornos maiores, porém com custos operacionais um pouco mais altos que os passivos. Nos Estados Unidos, esse mercado explodiu. Os ETFs ativos captaram 311 bilhões de dólares em 2026 até maio. Já são quase 9% de todo o patrimônio sob gestão global de ETFs. A expectativa é chegar em 4 trilhões até 2030. O investidor descobriu que ele quer embalagem, liquidez, transparência, eficiência tributária, mesmo quando está pagando por decisão humana. ETFs de gestão ativa ainda não são regulados no Brasil. A Anbima confirmou que a regulação está no radar, mas ainda não saiu. Então, quando alguém te vender um ETF ativo brasileiro, entenda exatamente o que está comprando. Provavelmente é um ETF que segue um índice com metodologia de realocação, não gestão ativa discricionária no sentido americano. A terceira categoria são os ETFs temáticos, onde você segue um certo segmento de um mercado, seja inteligência artificial, blockchain, data centers, energia nuclear, semicondutores, crédito privado, microcaps, tem de tudo. Você segue um nicho específico do seu interesse. Isso é maravilhoso e perigoso pela mesma razão. Existe um padrão bem documentado que ETFs temáticos são normalmente lançados exatamente quando o tema já está em todas as manchetes e quando todo mundo já sabe que o tema é promissor. Esse otimismo já está no preço. E o ETF temático não te dá acesso antecipado a uma tese. Ele te dá acesso tardio com embalagem bonita. Mas o ETF temático não é um pecado. O pecado é usar ele como núcleo de uma carteira em vez de satélite. Como todo mundo hoje fica falando de inteligência artificial, tecnologia, muitos investidores focam muito somente em uma tese. E isso pode dar muito errado. Uma informação rápida, porque é a dúvida mais comum. No ETF local que investe lá fora, você paga a taxa do fundo brasileiro e a taxa do ETF de referência lá fora, porque é um ETF que compra cotas do ETF lá fora. No BDR de ETF, você paga só a taxa do fundo lá fora. A exposição econômica é praticamente igual. A diferença está na camada de custo e, como você vai ver agora, na tributação. E é essa parte que, na minha opinião, é a mais subestimada do Brasil inteiro, porque todo mundo fala do custo baixo do ETF. Quase ninguém fala que aqui o benefício tributário é ainda maior. Vamos falar um pouquinho agora sobre custos e tributação.
Começando com custo. Não é raro encontrar ETFs de renda fixa no Brasil com taxas abaixo de 0,2% ao ano. Alguns até com taxa zero. Compara isso com o Tesouro Direto, por exemplo, que cobra 0,2% de custódia. Fundos de DI tradicionais na prateleira dos bancos facilmente cobram 0,5%, 0,8% até 1% ao ano. Fundos de multimercado ou até de ações com 2% de administração e mais 20% de performance. Agora a parte que mais importa, a tributação dos ETFs. E aqui o primeiro ponto é o Come Cotas. O fundo DI tradicional tem Come Cotas 2 vezes por ano, em maio e em novembro, onde a Receita antecipa imposto tirado das suas cotas, mesmo sem você resgatar qualquer valor. O ETF de renda fixa não tem Come Cotas. Isso não é um detalhe contábil, é uma diferença entre juros compostos sobre o valor cheio e juros compostos sobre o valor mordido. Ao longo de uma década, isso é uma diferença de dezenas de milhares de reais em qualquer patrimônio relevante. O segundo ponto é a alíquota que não depende de você. Isso é o que muita gente entende errado. No Tesouro Direto e no CDB, a alíquota depende de quanto tempo você segurou. Começa em 22,5% e só cai para 15% depois de 2 anos. No ETF de renda fixa, a lógica é outra. A alíquota depende do prazo médio da carteira do fundo, não de quanto tempo você ficou. E ela vai assim: 25% se o prazo médio for até 180 dias, 20% entre 180 e 720 dias e 15% acima de 720 dias. Sacou o que isso significa? Se o ETF replica o índice de títulos longos, você já entra pagando 15% de IR, mesmo que venda em 3 semanas. Deixa eu ser concreto. Você aplica 500 mil reais no Tesouro e resgata em 6 meses. Você vai pagar 22,5% de IR sobre o rendimento. Você aplica os mesmos 500 mil reais num ETF de renda fixa com duration mais longa e vende em 6 meses, você vai pagar somente 15% em cima do rendimento. Mesmo prazo, mesmo risco de mercado, 7,5 pontos percentuais de diferença no imposto. O terceiro ponto é o IOF. Renda fixa tradicional resgatada antes de 30 dias tem IOF regressivo, que pode comer quase todo o rendimento das primeiras semanas. ETF de renda fixa não tem IOF, nem um dia. Quarto ponto é o diferimento fiscal. Os cupons que os títulos pagam dentro do ETF são reinvestidos automaticamente na cota. Você não recebe e com isso não paga imposto. Não precisa reaplicar também. O imposto só acontece quando você vende o ETF. Isso é o que se chama diferimento fiscal. E é o motor mais poderoso e mais silencioso de acumulação que existe. Seu dinheiro fica trabalhando mais tempo sem interrupção. O quinto ponto é a retenção na fonte. Em ETF de renda fixa, o imposto é retido automaticamente no resgate, sem precisar fazer DARF, sem precisar fazer planilha e acompanhar, e com isso, sem risco de entrar na malha fina. Mas vamos ser sinceros aqui e também falar sobre as contrapartidas dos ETFs, porque sim, eles também têm um lado negativo. O primeiro ponto é que os ETFs de renda variável não têm a isenção dos 20 mil reais por mês, igual às ações. Qualquer lucro na venda é tributado com 15% independente do valor. Para um investidor pequeno, isso pesa mais. Para quem vende volumes maiores, a isenção não mudaria nada mesmo. A segunda contrapartida é sobre os ETFs de fundos imobiliários que não herda a isenção dos proventos. O fundo imobiliário direto tem dividendo isento. O ETF de fundos imobiliários cobra 15% na venda e 15% nos proventos via DARF. Aqui, o ETF perde feio para o ativo direto. E eu não vou fingir o contrário. A terceira contrapartida é que o ETF não tem FGC. E tem muita gente que gosta disso. O CDB hoje tem uma cobertura até 250 mil reais por instituição e o ETF não. Mas a estrutura é completamente diferente e o risco também. Então, é uma contrapartida bem pequena. Quarta contrapartida é o ETF não te dispensa de analisar o índice. Se o índice é ruim, o ETF replica o ruim com perfeição e custo baixo. Performance, liquidez, duration, patrimônio líquido, tudo isso ainda importa e exige que você analise em que você está investindo. Então, repara na assimetria. As vantagens tributárias do ETF são estruturais e permanentes. As desvantagens são situacionais e, na maior parte, desaparecem conforme o patrimônio cresce. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta desconfortável. Se o ETF é tão bom, tão barato e tão eficiente, por que o seu assessor nunca te ofereceu um? A resposta é bem simples. Não é maldade, é simplesmente matemática. Um ETF de renda fixa com uma taxa de 0,1% ao ano
não paga comissão de distribuição relevante. Um fundo multimercado com 2% de administração e mais 20% de performance paga. Mesma coisa com COIs ou CDBs de banco médios. No modelo de comissão, o assessor é remunerado pelo produto que ele coloca na sua carteira. E o ETF é o produto que menos remunera na prateleira inteira. Não porque ele é pior, porque ele é barato. É claro que ninguém trabalha de graça e precisa ser compensado pelo trabalho. Porém, confiar em um profissional que é remunerado via comissão é igual confiar num médico que oferece consultas de graça e é remunerado através da medicação que ele te prescreve. Trazendo o meu dia a dia aqui, eu atuo quase exclusivamente no modelo de fee fix com os meus clientes, também conhecido como fee-based. O cliente me paga uma taxa pelo serviço de gestão patrimonial e ponto final. Eu não ganho nada diferente se ele compra um ETF de 0,2% ou um fundo de 2%. Dessa maneira, você deixa de ter um vendedor de produto e recebe um gestor patrimonial que não somente cuida dos seus investimentos, mas também do seu planejamento sucessório e tributário, e também muitos outros serviços financeiros, sem conflito de interesse e com 100% de transparência. Não estou dizendo isso para me vender como um santo. Estou dizendo porque é a única forma de você entender por que essa conversa nunca chegou até você. Quando o meu incentivo é o mesmo em qualquer produto, o ETF deixa de ser o produto que não paga e volta a ser o que ele é. Uma ferramenta espetacular para determinados usos e péssimo para outros, porque aí a conversa fica honesta. Aí eu posso te dizer, não, aqui nessa situação o ETF realmente é melhor. Aqui nessa situação o título direto fica melhor para você, sem precisar fazer conta na minha cabeça sobre o meu bolso. E não sou eu quem inventou esse argumento. John Bogle, o fundador da Vanguard, sempre defendia essa tese com força. Hoje, a Vanguard tem 4,7 trilhões somente em ETFs. O argumento central do livro dele é o que ele chama de hipótese do custo importa. Você não precisa acreditar em teoria nenhuma sobre eficiência de mercado. O retorno bruto do mercado, menos os custos, é igual ao retorno dos investidores. Todo real de taxa é um real que saiu do seu bolso, independente do que o mercado faça. E vale complementar, o próprio Warren Buffett, no testamento dele, instruiu que 90% do dinheiro deixado para a esposa fosse alocado em um fundo de índice S&P 500 de baixo custo. O maior stock picker da história recomendando ETF para a própria família. Então note uma coisa, ninguém diz compre ETF e fica rico. Todos dizem a mesma coisa mais chata e mais verdadeira. Controle o que você pode controlar. Você não controla o mercado. Você controla custo, imposto e comportamento. O problema quase nunca é um produto isolado. É a arquitetura da carteira inteira. É a soma dos vazamentos que ninguém nunca somou para você. É exatamente isso que eu faço no Raio X Patrimonial. É 100% gratuito e é uma conversa de 30 minutos onde eu olho a sua carteira e te mostro quanto está pagando de custo tal ao ano, quanto está deixando na mesma ineficiência tributária e aonde a estrutura está trabalhando contra você. O link está na descrição, me chama lá. E se esse conteúdo fez diferença, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda também esse vídeo para o seu amigo que acha que sabe bater o mercado escolhendo ações individuais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.